Minha esposa perdeu peso e começou a ir à academia, então eu descobri algo suspeito. Quando eu a peguei me traindo, minha mãe decidiu ficar do lado dela e defendeu suas ações. Estou casado com minha esposa, Sabrina, pelos últimos 4 anos e meio. Desde o começo, tivemos uma ótima comunicação e, com o tempo, nossa conexão só se aprofundou. Claro, pode haver um desentendimento ocasional como em qualquer relacionamento, mas nada grave ou prolongado. Aprendemos a respeitar o espaço e as opiniões um do outro. Uma das coisas das quais tenho orgulho especial em nosso casamento é nossa conexão forte e íntima. Mantemos uma vida sexual saudável, o que nos ajudou a permanecer próximos emocional e fisicamente. Também mantivemos a tradição de sair para encontros toda sexta-feira, não importa o quão ocupada a vida fique. É algo que nós dois esperamos ansiosamente. Profissionalmente, tenho trabalhado muitas horas para sustentar nós dois, especialmente desde que Sabrina está desempregada há quase 2 anos. Quando ela perdeu o emprego pela primeira vez, admito que foi um pouco desafiador. Eu tive que fazer horas extras no trabalho, e foi esmagador administrar nossas despesas sozinho. Houve momentos em que me preocupei sobre quanto tempo eu conseguiria manter a pressão financeira, mas, felizmente, meu trabalho duro valeu a pena e chegamos a um lugar muito mais estável agora. Sabrina, por sua vez, fez várias tentativas de voltar ao mercado de trabalho, mas sempre foi rejeitada. Portanto, com o tempo, ela chegou a um acordo com sua situação e fez a transição mais para o papel de uma dona de casa. Embora ela ocasionalmente trabalhe como autônoma aqui e ali, sua renda não é realmente significativa. Sabrina e eu não temos filhos, então sua rotina diária gira principalmente em torno de tarefas domésticas, como cozinhar e limpar. Ela é muito dedicada a manter nossa casa em ordem, mas também gosta de relaxar na frente da TV e assistir suas séries favoritas. Eu sempre a encorajaria a sair de casa com mais frequência e fazer coisas que ela gosta fora de casa, seja se encontrar com os amigos ou até mesmo se inscrever em uma academia para fazer exercícios. Mas a verdade é que ela raramente aceitava essas sugestões. Como resultado, por causa de seu estilo de vida sedentário, Sabrina ganhou um bom peso ao longo dos anos. Agora, me deixe esclarecer que isso nunca foi um problema para mim. Eu amo Sabrina não importa o que aconteça, e seu peso não teve impacto em como eu me sentia sobre ela. Para mim, ela ainda era a pessoa maravilhosa e amorosa por quem me apaixonei, e eu me certifiquei de que ela soubesse disso. No entanto, uma noite, quando cheguei em casa do trabalho, encontrei Sabrina em um estado de completa angústia. Ela estava chorando sentada no chão. Corri para consolar ela e perguntei o que havia de errado. Ela silenciosamente apontou para a pilha de roupas no chão, a maioria das quais tinha sido jogada para fora do guarda-roupa com raiva. Ela me disse, enquanto chorava, que não cabia mais em suas roupas. Ela revelou entre lágrimas que nem se reconhecia mais no espelho devido ao ganho de peso. Fiz tudo o que pude para consolar ela, assegurando que ela ainda era a mesma mulher incrível com quem me casei e que seu peso não mudava isso. Até sugeri que fossemos às compras juntos para que ela pudesse comprar algumas roupas novas que servissem e a fizessem se sentir melhor. Minha intenção era simplesmente aliviar sua frustração comprando roupas que a deixassem confortável, mas minha sugestão saiu pela culatra. Em vez de se sentir apoiada, Sabrina ficou ainda mais chateada. Ela começou a chorar ainda mais alto, insistindo que eu não a entendia nem um pouco. Ela disse que não queria usar roupas maiores porque fazer isso parecia admitir a derrota. Ela não queria reconhecer o ganho de peso de forma alguma. Eu me senti genuinamente mal por Sabrina naquela noite. Ver ela com tanta dor por causa do ganho de peso me fez perceber que o problema era mais do que apenas roupas ou aparência, era sobre como ela se sentia sobre si mesma. Querendo ajudar, eu gentilmente a incentivei a reconhecer o ganho de peso para que pudéssemos lidar com isso juntas. Eu sugeri que poderíamos começar a acordar cedo todas as manhãs e correr juntos. Não era só sobre exercícios, eu queria mostrar a ela que éramos uma equipe nisso e que eu estava totalmente comprometido em apoiar ela. Também apontei para ela que pararíamos de trazer lanches não saudáveis como batatas fritas e biscoitos durante as compras de supermercado.
Eu sabia que essas eram suas opções habituais, mas imaginei que se nós dois mudássemos para refeições e lanches mais saudáveis, seria mais fácil para ela se manter no caminho certo. No começo, Sabrina pareceu relutante. Eu podia dizer que ela não estava totalmente a bordo, e fazia sentido que essa fosse uma grande mudança, e ela já estava se sentindo vulnerável. Mas depois de algum tempo, e com um pouco de incentivo, ela concordou em tentar. Nos últimos 11 meses, transformamos completamente nosso estilo de vida juntos. No começo, foi difícil para nós dois, especialmente para Sabrina. Ela teve que se ajustar a uma rotina totalmente nova de acordar cedo comigo e encaixar exercícios onde ela não fazia antes. Mas, aos poucos, as coisas começaram a fazer sentido. Conforme as semanas passavam, Sabrina começou a encontrar seu ritmo, e fiquei surpreso com sua determinação. Eu podia ver sua confiança retornando gradualmente à medida que ela se tornava mais ativa e começava a fazer escolhas mais saudáveis quando se tratava de sua hora de comer. Então, há cerca de 2 meses, ela deu um grande passo e se matriculou em uma academia para começar o treinamento de força. Infelizmente, por causa das minhas longas horas de trabalho, não pude acompanhar ela na academia, mas isso não importava. O que importava era que ela tinha dado esse passo sozinha, e eu não poderia estar mais orgulhoso de sua decisão. Ela estava mais forte, mais saudável e, mais importante, mais feliz. Eu a vi lentamente florescer em alguém muito mais extrovertida e confiante. Ela começou a sair com mais frequência, fez novos amigos na academia e até começou a experimentar com sua aparência. De muitas maneiras, ela se tornou a melhor versão de si mesma, e eu estava muito orgulhoso da minha esposa. Quando fui promovido no trabalho, eu queria comemorar essa grande conquista com ela. Com minha promoção veio mais segurança financeira, e eu estava animado sobre o futuro para nós. Então planejei uma noite especial, esperando que fosse uma noite memorável para nós dois. Durante o encontro, mencionei algo para Sabrina que sempre fez parte do nosso plano de longo prazo de começar uma família. Com a promoção, senti que o momento era perfeito para nós. Eu disse a Sabrina que agora, mais do que nunca, estávamos em uma posição financeira estável, e que era o momento certo para tentar ter filhos. Eu pensei que ela ficaria feliz, especialmente porque esse tinha sido nosso plano o tempo todo, e nós tínhamos falado sobre isso muitas vezes no passado. Mas assim que mencionei isso, notei uma mudança em seu humor. Ela ficou quieta, o que era incomum, especialmente considerando o fato de que ela sempre me disse o quanto queria ser mãe. Eu estava totalmente comprometido em ser um pai e marido mais presente. Apesar do meu entusiasmo, Sabrina não parecia compartilhar os mesmos sentimentos. Sua expressão ficou mais sombria enquanto eu falava, e ela ficou estranhamente quieta. Ao ver a tristeza em seu rosto, eu sabia que algo estava errado. Preocupado, perguntei a ela o que estava errado, querendo entender o que estava se passando em sua mente. Foi quando Sabrina me revelou que estava tendo dúvidas sobre ter filhos. Fui pego de surpresa. Não era nada do que eu esperava ouvir. Ela continuou me dizendo que esta não era a hora certa para ter filhos e que deveríamos aproveitar nossa juventude e liberdade por mais alguns anos, pelo menos. Tentei perguntar a ela por razões específicas pelas quais ela se sentiu assim tão de repente, mas ela não quis elaborar. Embora eu estivesse um pouco de coração partido, assegurei a ela que estava disposto a colocar nossos planos em espera no momento e que poderíamos falar sobre esse tópico novamente no futuro. Pelo resto da noite, continuamos falando sobre outras coisas. Em retrospectiva, percebo agora que eu deveria ter encorajado ela a se abrir mais sobre o que realmente estava acontecendo em sua mente. Na época, pensei que estava respeitando o espaço dela ao não pressionar o assunto, mas, olhando para trás, agora vejo isso como a primeira indicação de que algo estava começando a dar errado em nosso casamento. Nas semanas seguintes à nossa conversa, percebi que Sabrina começou a se distanciar de mim. Não foi repentino, mas uma mudança gradual. Pequenas coisas começaram a mudar em nosso relacionamento. Por exemplo, Sabrina parou de jantar comigo todas as noites como sempre fazia. Em vez disso, ela comia mais cedo à noite e passava a maior parte das noites na cama, grudada no telefone ou assistindo a TV sozinha.
Sabrina começou a pular nossos encontros noturnos habituais, algo que sempre priorizamos. Quando eu pedia para ela remarcar e passar um tempo comigo, ela argumentava que já tinha feito planos com suas novas amigas da academia e não queria cancelar. Eu sabia que sua nova vida social e confiança eram importantes para ela, então tentei ser o mais solidária possível. Mas, ao mesmo tempo, era difícil não me sentir magoado pela distância crescente entre nós. Então as coisas pioraram uma noite quando ela estava com as amigas. Sabrina tinha saído como sempre fazia e normalmente voltava antes das 11 da noite, e se ela estivesse atrasada, ela sempre me avisava por mensagem. Mas dessa vez, o relógio continuou correndo, e ela não voltou para casa no horário de sempre. Liguei para o telefone dela por volta das 11h30, mas a ligação foi direto para o correio de voz. Estava ficando tarde, e eu não conseguia dormir, então fiquei acordado, esperando ouvir a porta abrir ou pelo menos receber uma ligação dela. Então, finalmente, por volta das 2 da manhã, a campainha tocou. Eu praticamente pulei da cama e corri escada abaixo. Quando abri a porta, o que vi me deixou atordoado. Sabrina estava quase mole, cheirava fortemente a álcool, mal conseguia ficar de pé e estava abraçada a um homem para se apoiar. Havia outras pessoas em pé ao redor dela. Convidei elas para entrar, pois percebi que essas eram as pessoas com quem ela costumava andar. O homem, que estava ajudando Sabrina a andar, gentilmente a colocou no sofá, onde ela desmaiou imediatamente. Fiquei confuso e preocupado olhando para minha esposa, então perguntei a elas o que tinha acontecido. Uma das garotas se adiantou e explicou que elas tinham festejado um pouco demais naquela noite, pois era o aniversário dela e que Sabrina tinha bebido um pouco mais do que o normal. Fiquei um pouco surpreso ao ouvir isso, já que minha esposa nunca bebia mais do que uma taça de vinho comigo. A garota continuou a me garantir que não havia motivo para preocupação e que eles tinham se certificado de trazer ela para casa em segurança, junto com seu telefone e bolsa, que me entregaram. Apreciei o gesto deles, mas ver Sabrina em tal estado, tão diferente de seu eu normal, era perturbador. Enquanto eu olhava ao redor para o grupo de pessoas na minha sala de estar, rapidamente percebi que todos eles eram muito mais jovens do que eu e Sabrina. Eu nunca os tinha conhecido antes e perguntei se eles tinham 20 e poucos anos. Todos eles assentiram em confirmação. Um dos caras se apresentou como Marcos e mencionou que todos eles iam à academia juntos, e foi assim que eles se tornaram amigos de Sabrina. Eu assenti e agradeci por trazer ela para casa. Depois que eles foram embora, senti uma profunda sensação de desconforto. Ver minha esposa desmaiada no sofá daquele jeito, depois do que pareceu uma noite louca com pessoas muito mais jovens do que nós, me deixou com muitas perguntas. Na manhã seguinte, confrontei minha esposa gentilmente sobre tudo. Perguntei a ela sobre a noite, especificamente sobre como ela tinha acabado em tal estado. Mas em vez de demonstrar preocupação ou arrependimento, Sabrina tentou ignorar. Ela me disse que estava apenas curtindo com os amigos e agora estava envergonhada porque não conseguia lidar com a bebida. Ela riu como se não fosse grande coisa e me garantiu que não aconteceria de novo. Ainda preocupado, perguntei a ela se algo mais tinha acontecido naquela noite, se havia alguma possibilidade de alguém ter batido na bebida dela ou tirado vantagem da situação. Mas Sabrina balançou a cabeça e me disse que eu precisava parar de pensar demais. Ela me garantiu que estava tudo bem e que suas amigas não fariam nada assim. Ela insistiu que era completamente culpa dela por beber demais, e que ela simplesmente tinha perdido o controle. Então perguntei a ela mais gentilmente por que ela estava bebendo com tanta frequência. Ela começou a parecer irritada enquanto respondia que, aparentemente, é isso que os jovens costumam fazer quando saem e ela queria se encaixar. Ela admitiu que sempre havia limitado suas bebidas a 3 ou 4 doses enquanto andava com eles, e para esconder seus rastros de mim, ela até voltava para casa e escovava os dentes rapidamente para que eu não sentisse o cheiro de álcool. Essa admissão me surpreendeu. Não era apenas sobre ela beber, era o fato de que ela estava intencionalmente escondendo essa parte de sua vida de mim. Comecei a me perguntar o que mais eu poderia não saber. Tentando juntar tudo, perguntei a ela se essa era a razão pela qual ela nunca quis que eu conhecesse seus amigos. Talvez ela pensasse que eu a julgaria, ou talvez ela se sentisse envergonhada sobre isso.
Mas em vez de explicar, Sabrina revirou os olhos. Ela retrucou, dizendo que não era obrigatório que eu conhecesse os amigos dela e que não havia razão para eu fazer um grande problema sobre isso. Ela confessou que não conseguia fazer amizade com ninguém mais velho na academia, enquanto esse grupo de pessoas era muito acolhedor com ela e ela gostava de sair com eles. Minha intenção não era acusar ela de nada. Eu calmamente a tranquilizei dizendo que não tinha problema com ela fazer novos amigos ou quem eles eram, eu estava simplesmente curioso sobre o porquê de ela não ter me contado antes. Daquele ponto em diante, o comportamento de Sabrina só se tornou mais preocupante. Agora que ela admitiu ter saído para beber com as amigas, parecia que ela não sentia mais necessidade de esconder nenhuma de suas ações de mim. Na verdade, ela começou a se vestir com roupas muito mais reveladoras sempre que saíam. O que me incomodou ainda mais foi que ela começou a voltar para casa cada vez mais tarde. Sabrina voltava nas primeiras horas da manhã, sempre completamente bêbada e quase sem coerência. Estava se tornando um padrão, e eu não conseguia deixar de me sentir cada vez mais estranho com o comportamento dela. Esta não era a mulher com quem eu tinha me casado. Além de suas saídas tarde da noite, minha esposa também começou a negligenciar suas responsabilidades em casa. Ela parou de cozinhar refeições completamente, algo que costumava gostar de fazer para nós dois. Não havia mais mantimentos na geladeira porque ela esquecia de fazer compras. Com minhas longas horas de trabalho, ficou cada vez mais difícil para mim administrar meu trabalho e as tarefas domésticas. Eu já estava me sentindo estressado no trabalho, e agora eu tinha que cuidar de tudo em casa também. Isso me frustrava, especialmente porque Sabrina não parecia se importar com o impacto que seu comportamento crescente estava tendo em nossas vidas. Um dia, decidi confiar em um dos meus amigos próximos sobre o que estava acontecendo em casa. Eu expus tudo, a bebedeira de Sabrina até tarde da noite, sua negligência com a casa e o quão distante ela tinha se tornado. Eu esperava que meu amigo me oferecesse alguma garantia, mas, em vez disso, ele me atingiu com uma dose de dura realidade. Ele ressaltou que essas eram todas grandes bandeiras vermelhas, coisas que eu estava ignorando porque ainda queria acreditar no melhor sobre Sabrina. Ele me disse sem rodeios que era bem possível que minha esposa estivesse me traindo. Aquela conversa me abalou profundamente. A ideia de que Sabrina poderia ser infiel nunca tinha passado pela minha cabeça, mas quando meu amigo disse isso em voz alta, não consegui parar de pensar nisso. Seu comportamento, as noites longas, o segredo, tudo começou a fazer sentido de uma forma que eu não queria admitir. Fiquei cauteloso e, a partir daquele momento, comecei a prestar muito mais atenção às suas ações. Uma coisa que notei imediatamente foi quanto tempo ela passava no telefone. Ela estava constantemente mandando mensagens de texto ou navegando pelas redes sociais, mas a maneira como ela fazia isso parecia diferente, mais reservada. Ela frequentemente escondia a tela quando eu estava por perto ou trocava rapidamente de aplicativo se eu entrasse na sala. Isso me deixou desconfiado. Eu sabia que se eu quisesse descobrir a verdade, eu precisaria colocar as mãos no telefone dela. Naquela noite, depois que Sabrina chegou em casa bêbada e desmaiou na cama, roncando como ela sempre fazia depois de suas saídas à noite, eu fiz minha jogada. Silenciosamente, eu saí da cama e peguei o telefone dela da bolsa, meu coração batendo forte no peito. Saí correndo do quarto, tomando cuidado para não acordar ela, e encontrei um canto tranquilo na casa para verificar o telefone dela. Parecia estranho e errado, mas eu tinha que saber a verdade, mesmo que isso significasse falar pelas costas dela. O primeiro obstáculo foi entrar no telefone. Sabrina tinha mudado sua senha recentemente, e eu não sabia. Por um momento, entrei em pânico, mas então me lembrei de que Sabrina era esquecida. Ela provavelmente teria mudado para algo que pudesse lembrar facilmente. Comecei a tentar diferentes datas significativas, o aniversário dela, nossos aniversários, mas nenhuma delas funcionou. Então, por um palpite, tentei o aniversário da mãe dela. Para minha surpresa, funcionou. Eu tinha desbloqueado o telefone dela. Com as mãos trêmulas, comecei a ler as mensagens dela, meu estômago embrulhado, temendo o que eu poderia encontrar. No começo,
Não havia nada fora do comum, apenas conversas casuais com alguns de seus amigos da academia, incluindo algumas com Marcos, o cara que a ajudou a carregar para casa naquela noite. Mas quanto mais eu rolava, mais meu coração afundava. Lá estava, mensagens claras como o dia entre Sabrina e Marcos que iam muito além de apenas brincadeiras amigáveis. Eles estavam flertando, e íntimos, e então houve mensagens e fotos trocadas entre eles que não deixaram dúvidas de que Sabrina estava tendo um relacionamento físico com ele. As mensagens remontavam semanas, talvez até meses. Em uma de suas conversas mais recentes, eles discutiram pular a academia e ir para um hotel próximo para se divertirem como sempre. Estava claro que Sabrina estava me traindo com Marcos o tempo todo. Rapidamente tirei fotos das mensagens, certificando de que tinha evidências suficientes caso precisasse delas mais tarde. Fiquei enojado, de coração partido e furioso ao mesmo tempo. A confiança que eu tinha em minha esposa, a mulher que eu amava e com quem fui casado por anos, foi destruída. Decidi que precisava de mais do que apenas mensagens de texto, precisava pegar ela em flagrante, confrontar ela com provas inegáveis. O plano de motel que eles discutiram em seus textos me deu a oportunidade perfeita. Eu sabia o que tinha que fazer em seguida, pegar minha esposa em flagrante. Foi exatamente isso que eu fiz. No dia seguinte, com o peso da descoberta da noite anterior ainda pesado em meus ombros, decidi agir. Eu sabia que Sabrina e Marcos tinham planejado se encontrar no motel. Saí do trabalho cedo e dirigi até o motel onde eu sabia que eles estariam, esperando pegar eles em flagrante. Quando cheguei, vi Sabrina e Marcos parando em carros separados, exatamente como eu havia previsto. Eles estavam rindo e aparentemente animados, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Tirei fotos deles enquanto eles entravam no motel, minhas mãos tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Depois de cerca de 1 hora, eles saíram do motel. A visão de Sabrina, com o cabelo desgrenhado e um olhar de contentamento despreocupado no rosto, fez meu sangue ferver. Saí do carro e caminhei em direção a eles, segurando meu telefone para registrar toda a cena. Minha intenção era capturar tudo em filme, para que não houvesse dúvidas sobre o que estava acontecendo. Quando Sabrina me viu me aproximando, sua expressão mudou em um instante. Ela congelou, seu rosto ficando pálido quando percebeu o que estava prestes a acontecer. Marcos, por outro lado, permaneceu em silêncio e parecia visivelmente assustado, claramente desconfortável com a situação. Naquele momento, perdi completamente o controle. Minha raiva e mágoa estavam me consumindo, e gritei todos os insultos e nomes que pude pensar. Eu disse a Marcos que ele poderia ter ela. Sabrina começou a implorar, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela corria atrás de mim. Mas entrei no meu carro e fui embora, meu coração batendo forte no peito. Consegui chegar em casa antes de Sabrina, e rapidamente arrumei alguns itens essenciais, roupas, pertences pessoais e qualquer outra coisa que eu achasse que poderia precisar. Então fui para um hotel próximo, precisando de um lugar para escapar e organizar meus pensamentos. Naquela noite, alimentado por uma mistura de raiva, confusão e um pouco de álcool, tomei a decisão precipitada de postar o vídeo no Facebook. Eu queria que todos soubessem como minha esposa havia destruído nosso casamento, para expor a verdade para que ela não pudesse sair por aí agindo como uma vítima. Não me lembro de muita coisa depois disso, mas na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de chamadas perdidas. Meu telefone estava iluminado com notificações de amigos, familiares, claro, Sabrina. Decidi ligar de volta para meus pais primeiro. Eu não queria que eles se preocupassem, e eu precisava ouvir suas vozes. Quando cheguei ao meu pai, ele expressou sua descrença de que Sabrina tinha sido infiel e ofereceu seu total apoio se eu quisesse deixar ela. Eu me senti seguro com seu apoio. Mas então liguei para minha mãe e ela teve uma opinião muito diferente da do meu pai. Embora ela reconhecesse minha dor e o motivo da minha reação, ela me disse que queria que eu pensasse cuidadosamente sobre as coisas com uma cabeça muito mais clara. Fiquei surpreso quando ela continuou a enfatizar que Sabrina era minha esposa e que família é família, não importa o que aconteça. Argumentei que Sabrina tinha me traído, então ela não seria mais minha família. Minha mãe argumentou que às vezes acidentes como esse podem acontecer em uma família e que nem tudo é tão preto no branco.
Perguntei a ela o que ela queria dizer com o acidente e minha mãe respondeu enigmaticamente que as pessoas nem sempre conseguem permanecer leais em seus casamentos por muito tempo, e que às vezes erros podem acontecer. Confuso e magoado com suas palavras, insisti mais, perguntando se ela já havia traído o pai. Mas ela permaneceu quieta e isso só me confundiu ainda mais. Desde então, tenho sido atormentado por pensamentos perturbadores de que minha mãe pode estar escondendo algo. Nenhum bom pai jamais encorajaria seu filho a resolver as coisas com um parceiro infiel. Não consigo deixar de me perguntar se minha mãe está escondendo algo de nós, e é por isso que ela está me pressionando para me reconciliar com minha esposa infiel. Atualização 1. Para esclarecer melhor por que estou suspeitando que algo está errado, minha mãe sempre foi incrivelmente solidária, assim como meu pai. Como filho único, fui criado com amor e incentivo, e minha mãe sempre me defendeu, nunca deixando ninguém me intimidar ou falar mal de mim. No entanto, por algum motivo, ela acredita que Sabrina merecia outra chance, apesar da infidelidade. Depois de ler alguns dos seus comentários, agora estou pensando em fazer um teste de DNA. Não quero discutir isso com meu pai antes dos resultados saírem. Se o teste confirmar que sou biologicamente relacionado a ambos os meus pais, então suponho que não há nada com que se preocupar. Além disso, Sabrina tem me bombardeado com mensagens de texto e correios de voz, implorando por perdão. Ela admitiu que se sentiu muito lisonjeada quando Marcos demonstrou interesse durante suas sessões de ginástica. Ela disse que ela gostava de ser desejada por alguém mais jovem e que ela simplesmente não conseguia resistir a ele. Apesar de seus apelos por outra chance, estou além de me importar neste momento. Atualização 2. Graças a algumas de suas sugestões, procurei um advogado para começar o processo de divórcio com minha ex. Já que Sabrina me traiu, sei que não terei que pagar pensão alimentícia a ela, e também pedirei que ela saia da minha casa em breve. Agora, chegando à parte mais importante da atualização, meu pai ficou um pouco curioso quando convidei para se juntar a mim na consulta de teste de DNA desta semana. Eu simplesmente disse a ele que era para verificar se havia algum distúrbio genético em potencial que pudesse ocorrer na família e ele não insistiu mais. Também pedi para ele não mencionar isso para a mãe, dizendo que isso poderia fazer ela se preocupar desnecessariamente com possíveis condições antes que os resultados saíssem. Ele concordou em manter isso em segredo sem pensar muito. Parte meu coração mentir para ele, mas é a única maneira de descobrir a verdade sem alertar minha mãe antes. Ainda estou esperando os resultados do teste de DNA por enquanto e atualizarei quando souber mais. Atualização 3. Meu teste de DNA saiu e provou que não sou biologicamente relacionado ao meu pai. Não consegui parar de chorar quando descobri e fui direto para a casa dos meus pais. Os olhos do meu pai quase saltaram quando ele leu os resultados, e minha mãe ficou pálida. Não vou entrar em detalhes feios porque estou com muita raiva e abalado para escrever tudo, mas minha mãe finalmente caiu em lágrimas, depois de continuar negando inicialmente, e admitiu que teve um caso com um cara há 35 anos. Ela engravidou de mim daquele caso, mas, como ela também era íntima do meu pai, ela esperava que eu fosse dele. Quando eu nasci com cabelo castanho, diferente do cabelo loiro dos meus pais, ela suspeitou fortemente que eu era filho do outro homem. No entanto, não querendo destruir seu casamento, ela terminou as coisas com ele rapidamente e manteve o segredo escondido. Meu pai nunca questionou, pois ele nunca pensou que tivesse um motivo para isso e sempre me aceitou como eu era. Depois das confissões da minha mãe, meu pai ficou compreensivelmente furioso. Houve muitas lágrimas e palavras duras trocadas, mas para encurtar as coisas, meu pai e eu estamos agora hospedados no meu quarto de hotel. Ele parece entorpecido e não falou muito comigo. Sinto imensa simpatia pelo meu pai porque entendo um pouco o que ele está passando. Não acredito que tanto minha esposa quanto minha mãe acabaram sendo fraudes. Atualização 4. Desculpe, já faz quase um mês desde minha última atualização. Primeiro de tudo, quero tranquilizar a todos que meu pai não me abandonou depois do teste de DNA. Ele me ama e deixou claro que eu sempre serei seu filho, não importa o que aconteça. Me sinto muito grato por ter um pai como ele. No entanto, ele perdeu todo o perdão pela minha mãe.
Ele pediu para ela se mudar, apesar de seus apelos desesperados, e até ameaçou jogar seus pertences fora se ela não fosse embora pacificamente. No final, ela foi ficar com a irmã. Eu me recusei a sequer olhar para ela, pois estou muito decepcionado com sua mentira. Meu pai se encontrou com seu advogado esta semana para prosseguir com seu divórcio. Agora, falando da minha ex, Sabrina recebeu os papéis do divórcio e foi convidada a se mudar. Obviamente, ela não levou isso na brincadeira e teve a audácia de aparecer no meu escritório implorando por outra chance. Eu gritei com ela publicamente por ser tão descarada, avisando que se ela chegasse perto de mim novamente, eu conseguiria uma ordem de restrição. Ela não tem outra escolha a não ser se mudar. Para aqueles que perguntam, removi o vídeo dela com o amante, mas o guardei com segurança para que eu possa usar como evidência durante o nosso divórcio. Essa cobra não vai ganhar um centavo de mim. Por enquanto, meu pai e eu estamos profundamente magoados e com o coração partido. Mas estamos determinados a nos curar e seguir em frente. Estamos nos concentrando em reconstruir nossas vidas e encontrar força um no outro enquanto seguimos em frente com nossos parceiros infiéis. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!